Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos em especial e acima de tudo pela dádiva da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração. Agradecermos a Jesus pelos ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E hoje aqui nos encontramos reunidos nesta página virtual para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, atendendo a mais um compromisso pré-agendado com a Seara Espírita, a caminho do Mestre, que fica localizada. Esta Seara Espírita, este Centro Espírita fica localizado na Rua Luiz Catarim, número 1629, no bairro São José, na cidade de Birigui, São Paulo. Então hoje aqui nos encontramos satisfeitos, felizes por mais esta oportunidade. E vamos neste momento, meus irmãos e irmãs, fecharmos os nossos olhos carnais para abrirmos um tanto mais a nossa visão espiritual, para fazermos a nossa prece de gratidão a Jesus. Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez e por isso te agradecemos por mais esta oportunidade. Agradecemos a Ti, agradecemos ao Pai de infinita bondade, misericórdia e amor. Agradecemos aos espíritos amigos, os vossos mensageiros que constantemente estão conosco ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de pedir, Senhor Jesus, o amparo, a proteção, a assistência para todos nós que aqui nos encontramos, em especial aqueles que se encontram em maiores necessidades do que nós. Pedindo também, Senhor Jesus, de uma forma muito especial, por aqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram acamados em hospitais ou em seus próprios lares, doentes do corpo e da alma. Esses que se encontram em maiores necessidades, sejam vitimados por qualquer enfermidade, que possam receber o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa assistência, de conformidade com a necessidade de cada um. Gratidão, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Sê conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Quero aqui agradecer fraternalmente ao nosso irmão Cláudio Lima, quem nos fez o convite para este estudo, para mais este momento de estudo e de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, em nome da Seara Espírita a caminho do Mestre, conforme já falamos, que fica localizada na cidade de Birigui, São Paulo. Me chamo Vanildo Soares Siqueira, estou falando aqui de Goiânia, capital do estado de Goiás. Estamos a aproximadamente 700 quilômetros de distância da Seara Espírita. E hoje, com estas facilidades que nós temos à nossa disposição, esta tecnologia tão avançada, aqui estamos falando ao vivo para diversos pontos da Terra. E hoje, conforme a proposta, falaremos um pouco mais acerca de caridade. Caridade, conforme Jesus, caridade, conforme os espíritos amigos, psicologia da caridade. É uma mensagem belíssima do espírito Emmanuel, psicologia da caridade, que se encontra no capítulo 28
do livro da Esperança, capítulo 28 do livro da Esperança, que buscou como referência para estes estudos, Emmanuel, o capítulo 11º, item de número 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Jesus, com os Espíritos amigos, com Emmanuel, já que este estudo de Emmanuel, Psicologia da Caridade, tem como pano de fundo principal a parábola do bom samaritano, naquela narrativa belíssima de Jesus acerca da caridade, quando Jesus deixou exemplificado para todos nós acerca da verdadeira caridade, a caridade mais pura. E aí buscamos no livro Vigiai e Orai, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, a mensagem que está no capítulo número 76, que tem como título O Bom Samaritano. Então, Irmão José nos fala acerca do bom samaritano, acerca desta parábola de Jesus, da seguinte maneira: na parábola do bom samaritano, ensinada por Jesus, encontramos exemplos da prática da mais pura, da mais bela caridade. Então aqui, Irmão José já começa nos chamando a atenção que na parábola do bom samaritano, ensinada por Jesus, nós encontramos exemplos praticados da prática da mais pura caridade. Quero aqui abraçar fraternalmente mais uma vez a todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, abraçando fraternalmente a nossa irmã Divina Siqueira, que se encontra na cidade de Trindade, aqui região metropolitana de Goiânia, Jandira Santana, que se encontra lá na cidade de Caldas Novas, a cidade das águas termais. Um abraço fraternal a todos e a todas. Edna Maria, que também aqui se faz presente, também se fazem presentes outros irmãos e irmãs de jornada, que neste momento não consigo visualizar os seus nomes aqui na minha tela tão pequena, na tela do celular, mas recebam meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela companhia, pela participação. Então aqui, seguindo nas palavras de Irmão José, ele nos diz da seguinte maneira: o samaritano que descia de Jerusalém para Jericó, encontrou o homem caído, aproximou-se dele e cuidou de suas feridas. Lembrando que o samaritano, ele era rejeitado, ele era execrado por boa parte da sociedade daquela época, em especial aqueles tidos como religiosos. Então aqui ele nos fala, Jesus nos fala, e Irmão José lembra que o samaritano, ele realmente praticou a mais pura caridade, cuidando daquele que estava caído à beira do caminho. Quero abraçar fraternalmente também o nosso irmão Paulo Sérgio do Carmo, que aqui se faz presente. Seja bem-vindo, meu irmão, meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então o Irmão José segue dizendo que em seguida, o bom samaritano colocou aquele ferido sobre o seu cavalo. Então o bom samaritano, ele foi a pé, foi conduzindo aquele que estava ferido sobre a sua montaria, conduziu-o até uma hospedaria e passou a noite velando a sua cabeceira. Então aqui o bom samaritano praticou aquela verdadeira caridade, caridade que hoje está tão escassa entre nós, a chamada caridade do tempo. Então aqui Irmão José nos chama a atenção que o samaritano praticou a caridade do tempo. Quantos ainda, ele questiona,
quantos ainda não são capazes de ceder do seu tempo aos semelhantes? Sem sombra de dúvida, quantos de nós não somos capazes de ceder um espaço do nosso tempo para o nosso semelhante? O samaritano, lembra, irmão José, que o samaritano interrompeu a sua viagem, adiou seus negócios, assumiu toda a despesa com aquele homem desconhecido. Jesus não nos fala na parábola que o samaritano tenha questionado aquele homem que estava caído à beira do caminho qual era a sua religião, se ele acreditava em Deus, se ele não acreditava, se ele seguia os ensinamentos mosaicos ou se não seguia, porque naquela época não existia o Evangelho de Jesus. Então, o bom samaritano nem perguntou qual era o seu nome. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que além de cuidar dele, além de ceder do seu tempo, bancou todas as despesas na hospedaria. E ainda ele diz que e afirmou ao dono da hospedaria que de regresso passaria por ali a fim de saldar outras eventuais despesas. Então aqui irmão José nos lembra, mais uma vez, conforme está lá na parábola narrada por Jesus, que ainda o samaritano tranquilizou o dono da hospedaria que toda e qualquer despesa que ele tivesse cuidando daquele irmão ferido, que ele restituiria na volta, porque na volta ele passaria por ali e lhe pagaria todos os custos que ele tivesse, além daqueles que já tinha tido até aquele momento. E aí, irmão José encerra que a caridade do tempo tem sido desconsiderada pelos que pretendem alcançar o reino dos céus. Então aqui ele nos lembra que todos nós que pretendemos alcançar o reino dos céus, nós precisamos praticar a caridade do tempo. Que nós, que nos dizemos pretendentes, candidatos ao reino dos céus, não podemos esquecer esta maravilhosa caridade, a caridade do tempo. Então, acrescentando a estas reflexões acerca da parábola do bom samaritano, buscamos, conforme havíamos dito, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, mais especificamente no item de número 4, abraçando fraternalmente o nosso irmão André Evangelista, que também se faz presente, Maria José Ferreira, Denise do Rócio, que também se faz presente. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos o meu abraço fraternal e muito obrigado pela presença. Então aqui, no item de número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, os Espíritos amigos nos falam da seguinte maneira acerca desta mais pura caridade: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Sem sombra de dúvida que o samaritano colocou em prática estes ensinamentos de Jesus, amando ao próximo como a si mesmo, fazendo ao próximo tudo aquilo que ele gostaria de receber do próximo. E aí os Espíritos amigos acrescentam, é a expressão da mais completa caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse, é este resumo dos deveres nossos, uns para com os outros. Não podemos, dizem os Espíritos amigos, não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Então aqui eles nos chamam a atenção que não tem guia mais seguro para todos nós, que exatamente isto, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Com que direito? Eles questionam, com que direito
exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Então aqui os espíritos amigos, em nome do Senhor Jesus, questionam com qual direito iremos cobrar dos outros indulgência, benevolência, devotamento, se não somos indulgentes, se não somos bons, se não praticamos este devotamento para com o próximo. E em se falando de caridade, é impossível nós não lembrarmos a questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos acerca do conceito de caridade praticada por Jesus. E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram o seguinte, que a caridade exemplificada por Jesus é exatamente a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então esta é a caridade mais difícil de ser praticada, porque é a caridade moral. Para se praticar a verdadeira caridade da benevolência, ou seja, para ser verdadeiramente bom, eu não preciso de recursos materiais. Para realmente ser indulgente, eu não preciso de recursos materiais. Para se praticar o perdão, eu também não preciso ter recursos materiais. É a chamada caridade moral. Nós precisamos, sim, nós sabemos praticar a caridade material, porque muitos de nós estamos passando por necessidades materiais, estamos no mundo material e precisamos das coisas materiais para a manutenção das coisas materiais, em especial do nosso corpo físico, manutenção da vida aqui no corpo físico. Mas sem sombra de dúvida que a mais difícil de ser praticada é a caridade moral, aquela que não precisa de recursos financeiros, recursos amoedados, que são os recursos do coração. E aí os espíritos amigos encerram este item de número 4 do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando o seguinte, que a prática destas máximas tende à destruição do egoísmo. Então, fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, amar o próximo como a nós mesmos, conforme eles nos chamam a atenção, tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então aqui eles nos chamam a atenção que quando nós verdadeiramente compreendermos a caridade exemplificada por Jesus e colocarmos em prática, sem sombra de dúvida que reinará a paz entre nós, a verdadeira justiça, a fraternidade. E aí eles encerram, não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, quando praticarmos os ensinamentos de Jesus, não haverá mais discórdia entre nós. Haverá união, concórdia e benevolência mútua. Reflitamos acerca destes ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou acerca da verdadeira fraternidade. Porque se queremos realmente viver em um mundo melhor, é preciso praticarmos a fraternidade. Se queremos viver num mundo em paz, é preciso que construamos a paz no nosso interior, na nossa consciência. Como eu posso contribuir pela e para a paz do mundo se eu me encontro em guerra interior? Então, reflitamos acerca disto e aí, dando continuidade ainda às nossas reflexões nesta psicologia da caridade, buscamos palavras de Chico Xavier com Emmanuel,
como havíamos dito no início, capítulo 28 do Livro da Esperança, este maravilhoso livro composto por 90 capítulos de reflexões profundas acerca do nosso comportamento. Emmanuel nos chama a atenção da seguinte maneira: provavelmente, prestemos atenção nesta primeira afirmativa de Emmanuel, nas palavras de Chico Xavier, que provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Então Emmanuel faz aqui uma afirmativa ousada e belíssima que provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Então aqui Emmanuel já começa nos mostrando desta forma a maravilha, a beleza dos ensinamentos de Jesus acerca da caridade, nos trazendo como exemplo aquele samaritano que descia de Jericó. E aí ele acrescenta que o samaritano, esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta, ou seja, a vítima estava semi-morta na estrada, e passaram por aquele local 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Então, conforme Jesus nos disse, desceu ali os religiosos, no caso um levita, um fariseu, outras pessoas provavelmente passaram por aquele local e ninguém prestou assistência ao que estava caído. Ao que Emmanuel nos lembra que passaram por ali 2 religiosos. Religiosos, aqui ele falando que era a pessoa das mais indicadas para a prática da caridade, para a prática da beneficência. Mas por comodismo ou para evitar complicações, ou muito trabalho, ou algum dispêndio financeiro, passaram direto. Não prestaram assistência àquele que estava semi-morto à beira do caminho. E como nós sabemos nos dias de hoje, ser religioso não quer dizer ser caridoso. Ser religioso não quer dizer ser cristão. Da mesma forma que ser espírita é importante que falemos, ser espírita não é ser um religioso. Ser verdadeiramente espírita é ser cristão, é ser humano. Aquele samaritano que prestou assistência, ele foi um verdadeiro, ele se comportou como um verdadeiro ser humano. Não como um cristão, porque não existia cristianismo naquela época, mas ele se comportou conforme os ensinamentos de Jesus, que já existiam aqui na Terra e que tinham sido pregados ou falados até mesmo por Sócrates aproximadamente 400 anos antes do Cristo, porque Sócrates e Platão foram precursores da ideia cristã, precursores da ideia do espiritismo. Então é importante que lembremos que ser espírita não é ser um religioso. Ser espírita, verdadeiramente espírita, é ser cristão, é ser humano, porque antes de ser religioso, é importante que alcancemos a condição de um ser humano, porque conforme nós encontramos naquelas definições dos espíritos amigos, lá no capítulo 17º, no item de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o verdadeiro homem de bem, lá eles falam que o verdadeiro homem de bem é aquele que alcançou a condição de humanidade, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E Emmanuel, voltando aqui às palavras de Emmanuel, ele continua dizendo que
ao passo que aqueles 2 religiosos passaram direto e não prestaram assistência àquele que estava semi-morto à beira do caminho, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão por ele. Ele não era um religioso, como já dissemos. O samaritano, que era rejeitado, que era execrado, que era classificado como uma pessoa de má vida pelas demais pessoas daquela região, ele ficou tocado de compaixão por aquele que estava semi-morto à beira do caminho. Não sabe quem é, diz Emmanuel. O samaritano não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Mas, conforme ele diz, não se restringe, porém, à emotividade. Então, o samaritano, ele colocou mãos à obra. Ele não ficou apenas condoído, ele não ficou apenas com compaixão. Ele não ficou apenas, conforme diz Emmanuel, ali restrito na emotividade. Ele parou a sua viagem, interrompeu a sua viagem de negócio e atendeu, estendeu a mão fraternalmente para auxiliar, balsamizando as feridas que sangravam, coloca sobre o cavalo aquele semi-morto e conduz-o a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Então, em muitas situações, em nome da prudência ou com a desculpa de ser prudente, nós usamos do comodismo ou saímos por esta válvula do comodismo. Conforme que nos diz Emmanuel, o samaritano, ele não buscou esta porta falsa chamada comodismo, ou em nome da prudência, não deixando de atender aquele que estava semi-morto à beira do caminho. E ainda Emmanuel nos lembra que o samaritano não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Porque em muitas situações, por comodismo, se alguém bate a nossa porta, ou se alguém nos interrompe na rua, nos procura na rua, em busca de um auxílio qualquer, nós procuramos despachar aquela criatura, indicando uma outra porta para que ela possa bater. Não, vai bater na porta ali do fulano porque ele pode te auxiliar. Quantos de nós já fizemos isto? Então aqui ele nos chama a atenção que o samaritano, ele não se comportou assim. Ele não pegou aquele e simplesmente, não, já fiz a minha parte, vou entregar aqui o outro que cuide. Ele não despejou ele na porta da hospedaria. Ele chegou com ele, tirou ele do cavalo, conforme nos fala aqui Emmanuel, e ainda dispensou cuidados especiais. Conforme nos disse o Espírito Irmão José, ele passou a noite à sua cabeceira, cuidando dele. Ou seja, a caridade do tempo. E ainda Emmanuel acrescenta o seguinte, que no dia imediato, ou seja, no dia posterior ou no dia seguinte, ao partir, o samaritano, ao seguir a sua viagem, não se mostra indiferente. Ele não saiu de fininho pelas portas dos fundos, deixando aquele doente aos cuidados de um terceiro que provavelmente ele também talvez não conhecesse. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que no dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o qual se lhe fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Então aqui Emmanuel nos fala que o samaritano se comprometeu com aquele doente que já estava se restabelecendo, bem como com o dono da hospedaria, que ele
pagaria todas as despesas e também não exigiu dele nenhum tributo de gratidão. Não esperou dele nem mesmo que ele dissesse um muito obrigado. Então aqui Emmanuel nos fala desta forma que ele se comprometeu a resgatar-lhe os compromissos posteriores, ou seja, as despesas posteriores, sem exigir do doente o menor sinal de identidade, ou seja, não quis saber quem ele era, sem fixar nenhum tributo de gratidão. E Emmanuel ainda acrescenta que ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair a influência pessoal. Ele não saiu alardeando a prática da verdadeira caridade que ele tinha colocado na prática, que ele tinha realizado. Então Emmanuel nos chama a atenção desta forma, e ainda ele acrescenta que no exercício do bem ofereceu, ou seja, o samaritano no exercício do bem ofereceu o coração e as mãos. O samaritano, prestemos atenção nestas palavras de Emmanuel e Chico Xavier, que é o que nós precisamos fazer também, que o samaritano, nesta narrativa de Jesus, e aqui relembrada por Emmanuel, por irmão José, por tantos espíritos amigos, ele ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Então ele se responsabilizou ali na hospedaria, com o dono da hospedaria, ele se responsabilizou por aquele doente. Pode cuidar dele, que eu o restituirei. Você não ficará no prejuízo. Ele é responsabilidade minha. Então Emmanuel nos fala que além de oferecer o coração, as mãos, porque ele cuidou também do doente, ele ofereceu o tempo, ele ofereceu o trabalho, ele ofereceu o dinheiro, ele ofereceu a responsabilidade. Deu de si, diz Emmanuel, que o samaritano, ele deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Ele simplesmente fez, sem nada pedir, sem nada perguntar. Sentiu e agiu, diz Emmanuel. Ele sentiu e agiu, auxiliou e foi embora, sem prender o beneficiado a ele, conforme Jesus fazia constantemente. Todas as curas que Jesus fez, jamais Jesus esperou algum tributo de gratidão. Vá e não tornes a pecar. Vá e seja uma pessoa diferente. Você não me deve nada. Siga a sua vida. Siga adiante sendo uma pessoa melhor. Assim agiu o samaritano que não conhecia Jesus. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões sobre a psicologia da caridade, que foi exemplificada pelo maior psicólogo que já pisou a terra, Jesus de Nazaré. Então ele encerra dizendo: sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, então aqui ele nos lembra que sempre que nós tivermos interesse em aprender e praticar a verdadeira misericórdia, a verdadeira caridade, é preciso que rememoremos, é preciso que lembremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Porque assim Jesus falou àquele que questionou sobre quem é o meu próximo. Então Jesus, quando foi questionado quem é o meu próximo, Jesus narrou esta parábola do bom samaritano. E ao final, ele disse àquele que o questionou, vá e faça o mesmo. Assim Emmanuel nos lembra que quando nós quisermos verdadeiramente aprender e praticar a caridade verdadeira, a misericórdia verdadeira, relembremos os ensinamentos de Jesus
e façamos o mesmo. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não fiquemos apenas nas reflexões. Coloquemos mãos à obra. Sabemos que é difícil. Sim, sem sombra de dúvida, é difícil a prática da verdadeira caridade, mas nós sabemos que não é impossível. Com os pequeninos atos do dia a dia, sem sombra de dúvida que um dia chegaremos a grandes atitudes de caridade. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos os irmãos da Seara Espírita, a caminho do Mestre. Quero aqui abraçar a todos fraternalmente, em nome do nosso irmão Cláudio Lima, e a todos os irmãos e irmãs que também aqui se fazem presentes no meu perfil pessoal aqui no Facebook. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Vamos neste momento fazer a nossa prece e encerrarmos os nossos estudos e reflexões. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, postados simbolicamente de joelhos, não joelhos físicos, mas joelhos espirituais, para agradecer-te. Agradecer-te por mais esta oportunidade que nos foi ofertada de estudarmos e refletirmos acerca dos teus ensinamentos. Esta maravilhosa psicologia da caridade que tu exemplificastes ao extremo aqui na terra, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua misericórdia. Graças damos a ti, graças damos a Deus, graças damos aos Espíritos amigos. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas. O meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E até a próxima oportunidade, com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, se assim nos for permitido. Até breve, meus irmãos e irmãs.